Galera, beleza? Que bom que você está aqui para mais uma live aqui no nosso Instagram. Hoje vamos falar sobre um assunto que a galera fica arrepiada, tá? O Bruno acabou de entrar aqui. Bruno, seja bem-vindo. Vitória também, seja bem-vinda. Hoje a nossa live vai ser de tirar o pica-pau do oco, tá? Hoje vamos falar exclusivamente sobre um assunto que atormenta empresas, atormenta clientes, no sentido de será que vamos entender o que está acontecendo? Vamos falar sobre saúde e segurança do trabalho, tá? Famosa SST, trouxe um amigo meu especialista nisso para poder tirar nossas dúvidas em relação a isso. Vamos ver se o Thiago vai aparecer aqui. Tá. Pronto. E aí, cara? Fala, Fernandão, como é que E você tá, meu aí, amigo? mano? Quanto tempo, hein? Pois é, já tem uns dias, né, cara? Rapaz, você tá mais bonito, hein? Você viu só, cara? É a idade, os cabelos brancos, ó. Rapaz, que top, velho. E a família como que tá? A Rose, a Tudo Alice. ótimo, graças a Deus. A Alice tá linda igual o pai dela, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Maravilha. Ô, cara, que bom que você tá aqui pra compartilhar conosco todo o conhecimento que você tem. Galera, pra quem não conhece o Thiago, o Thiago é um dos caras fera em SST, aqui em Mato Grosso, principalmente. E ele manja muito de SST, Maravilha. principalmente na área do e-social. Então, assim, ó, tem um monte de gente entrando aí, ó. Mas vamos convidar a galera. Ô, Thiago, bora convidar a galera aí? Ó, pessoal, Maravilha. aperta aí no aviãozinho, vai aparecer uma lista das pessoas que você conversa e manda essa mensagem. Você que é da saúde e segurança, você é profissional desse segmento, manda para todo mundo que você conhece, porque a gente vai falar de muitas coisas importantes aqui, inclusive dessa ação civil pública Civil que pública. está com a intenção de revogar tudo aquilo que foi mudado, né? Então, assim, tem altos Exatamente. babados aqui para a gente poder conversar. Então, vamos convidar? Vai lá, ó. Quem é contador, chama quem é do escritório. Quem é da área da saúde, chama aí. Eu vou fazer isso aqui agora, Thiago. Vou chamar esse cara. Esse aí já está participando. Vou chamar esse, vou chamar esse. Vou Show. chamar Vou esse. convidar alguns aqui também já. Vai lá. É o seu desafio convidar os seus amigos. Traz pessoas do seu segmento. Quem é da sua área para poder aprender aqui. Porque este assunto não é só para quem é da área de saúde e segurança. É também para os contadores que fazem toda essa logística aí de orientar as empresas. Ô, Tiago, acho que a gente pode começar. A galera vai entrando ali. Hoje no meu Instagram choveu de gente nova que não me seguia antes. Todos os segmentos de SST. Então daqui a pouco eles vão adentrando aí, a gente vai se falando, tá? Com Bom, certeza. ô Tiago, se apresenta aí, fala um pouquinho do seu trabalho, enquanto isso eu vou fixar o texto aqui para a gente poder, a galera que entrar, saber do que nós vamos falar. Pode falar. Maravilha. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou engenheiro de segurança do trabalho, possuo uma empresa de consultoria em segurança do trabalho aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, né? A gente trabalha na parte de elaboração de documentos de segurança, higiene ocupacional, o e-social também, estávamos trabalhando com o e-social junto com o Fernando, né? Até começarem até o pessoal começar a prorrogar o e-social e atrapalhar os nossos cursos, né, Fernando? Aí depois vem essa pandemia aí ainda, né? Então, já trabalho, sou técnico em segurança do trabalho também, né? Trabalho com segurança do trabalho já tem uns 12, 13 anos, mais ou menos, na área de segurança, de técnico a engenheiro de segurança. Sou engenheiro civil também, né? Então, como formação, mas atuo sempre na engenharia de segurança do trabalho, né? E é isso aí, cara. Tem já um tempinho de área. Tô virando youtuber agora também, né? Temos um canal no YouTube aí também. Tá chegando já semana amanhã, devemos alcançar 1.000 inscritos aí já Cara, que top. no nosso YouTube, cara. Ó, a galera Graças que a tá aqui Deus. na live já vai lá. Depois você vai deixar o seu canal aí do YouTube pra galera já se inscrever lá e consumir os conteúdos que você posta lá, beleza? Bom, Show de bola. ó,
feita as apresentações, eu já fixei ali o texto para a galera que vai chegar, já saber o que tá rolando aqui, tá? Então, assim, Thiago, eu me lembro que quando a gente estava naquele projeto dos cursos de E-Social, nós fizemos uma mesclagem do conhecimento técnico de SST e o conhecimento técnico de E-Social na área do RH, o que a galera do RH precisava saber sobre SST. E fizemos alguns cursos, inclusive em algumas cidades do Mato Grosso, e aí começou a Exato. acontecer as prorrogações por parte do E-Social, então a gente deu uma segurada no projeto. Então, naquele momento, eu me lembro que você mesmo falava de grandes possibilidades de mudanças em algumas NRs que já existiam. O que é NR? São as normas regulamentadoras, tá? Então, o que eu estou Isso. falando aqui não é um assunto só de pessoas de SST que sabem. O empresário precisa Uhum. saber disso porque o empresário precisa consumir produtos de saúde e de segurança do trabalho, na verdade, Thiago. E nem só o Então, empresário, né? O contador também. Porque chega uma notificação para o empresário, a primeira coisa que ele faz é levar no escritório de contabilidade. Ó, cara, tá me exigindo agora um GRO, PGR, o que é isso aqui? Cara, se o que é contador não isso? saber o que é um GRO e um PGR, cara, Mas você vai ter ah, que decifrar pra gente aqui hoje, assim. Faz de conta que ninguém sabe nada, tá? A gente vai prometer a frente. Então, assim, ó, você dizia maravilha. pra gente que algumas mudanças estavam por acontecer e nós paramos nosso projeto de cursos tem mais ou menos uns 6 a 8 meses e de lá para cá Exato. NRs que já estavam aí em validação por anos. Qual que era a NR mais antiga que caiu? Não sei. Mas foram criadas novas ou reformuladas em meses, em dias. E aí a galera ficou Exato. assim, perdido, na verdade. A galera falou E assim, ainda. cara, eu nem sabia o que era outras NRs, agora já mudou. Aí veio a pandemia, aí o E-Social mudou o calendário e virou um negócio. Agora é o seguinte, tem prazo já de SST no E-Social, a gente não sabe se vai ser prorrogado. O E-Social ainda Uhum. existe, ele está vivo. Hoje ainda eu gravei uma história dizendo assim, ó, galera, o E-Social está vivo, ele existe ainda. Então, hoje não vai ser sobre E-Social, vai ser assim, ó, quais as mudanças que ocorreram nesses 6 a 8 meses que impactam diretamente, porque tinham coisas que eram obrigatórias, agora não é mais, empresas que eram obrigatórias não é mais, NRs que existiam não existem mais, existem outras, e no final você vai comentar para a gente sobre essa ação civil pública que está rolando já pelo menos há uns dias, com a intenção de revogar, de banir tudo que foi criado. Ou seja, aquilo que os caras pararam meses para criar seria perdido. Entendeu? E nossa Exato. cabeça é confundida, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, Tiago, vamos começar pelas mudanças, levando em conta que Uhum. aqui nós temos contadores, empresários, a galera Perfeito. que sempre acompanha a gente são contadores empresários, e também tem a galera de SST que está aqui acompanhando a gente e estão aqui porque você está aqui. Quero agradecer esse público que está aqui conosco pela primeira vez. Agora é contigo. Primeira mudança que foi drástica, fala sobre essas questões aí para a gente ficar mais atento. Fala aí. Tá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que teve sim, muita mudança técnica, tá? Então, assim, eu não vou entrar no preceito técnico, principalmente na parte de insalubridade, né? Então, como o nosso público é formado por profissionais da área de contabilidade e empreendedores, então, assim, eu vou direto ao ponto. Então, assim, o governo Bolsonaro ele veio com um intuito de simplificar as normas, tá? Só que essa simplificação é para a empresa, não para o profissional. Então, sim, as normas de segurança do trabalho que foram atualizadas, realmente elas vieram com o intuito de simplificar para a empresa. Agora, o profissional de segurança do trabalho que não tem o conhecimento técnico, esse cara vai elaborar um mau documento e vai prejudicar as empresas. Porque o nível do conhecimento técnico dos profissionais para elaborar esses documentos, o cara tem que ter um nível mais elevado. Então não dá mais para contratar qualquer técnicozinho, qualquer engenheiro recém-formado para fazer a elaboração dos documentos, porque senão as empresas vão penar, elas vão ter problemas futuramente. Tá? Então o primeiro ponto é esse. As mudanças que teve foram muita mudança técnica, tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe e eu vou focar no que mais interessa,
para o setor para o empresariado e para o setor de contabilidade, que é o quê? PPRA vai acabar. Então, aquele negócio assim, vou ter que fazer PPRA. Não, PPRA está acabando. É o último ano do PPRA. Tiago, porém, tem galera aqui que não sabe o que é PPRA. Perfeito. Assim, rápido, perfeito. O que ele trata? Assim, 30 segundos, só para a galera se entender. PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele é um documento obrigatório para todas as empresas a partir de um funcionário. Contratou um funcionário, você é obrigado a ter o PPRA. Ele visa o quê? Identificar os riscos que o trabalhador está exposto e as medidas de controle. Por exemplo, se o trabalhador está exposto a ruído, eu tenho que entregar um protetor auditivo, eu tenho que fazer uma enclausuração no ambiente de trabalho para diminuir o índice de ruído do trabalhador. É aquele documento que fala se a cadeira dele está com risco ergonômico, aquelas coisas lá. Mais ou menos isso. Mais né? ou menos. Então, exatamente, porque na verdade o risco ergonômico não vai no PPRA, né? Ele é um outro documento que é análise ergonômica. Mas a maioria das Isso. Mas a maioria dos profissionais coloca risco ergonômico no PPRA, mas não era o correto. Mas assim, o PPRA ele visa identificar o risco dos trabalhadores. Né? Ele visa então identificar os riscos dos trabalhadores. Eu não preciso mais fazer. Tipo assim, eu tenho até março de 2021. Né? Então, assim, a gente teve uma das mudanças que nós tivemos mudança na NR1, na NR9 e na NR7. NR1, agora, ele trouxe a obrigatoriedade de outros documentos, que agora é o GRO e o PGR, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, e o Programa de... Ai, gente, fugiu agora o nome. É o G. PGR, é o Programa de Gerenciamento de Risco. Desculpa, travou aqui, né? Travou. A internet que tá fraca e travou a mente. Certo. Aí ele trouxe esses dois documentos, que é um englobando dentro do outro. O foco deles é substituir o PPRA, tá? Não só isso, né, mas outras coisas também. A NR7 ela trouxe mudança no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Os escritórios de contabilidade, né, eles focam muito nisso, eles exigem muito das empresas. Eles mandam um requerimento, documentos para a empresa, você tem que elaborar o PPRA e o PCMSO. O Ministério do Trabalho, nas fiscalizações que tinham, ao fiscalizar uma empresa, ela exigia, você tem que ter PPRA e PCMSO. Aí o empresário trazia para o contador, falava, contador, o Ministério me exigiu isso aqui. E o contador falava, isso aqui são os documentos de segurança. Então, assim, houve mudança, tá? Houve mudança. Então, PPRA, agora a NR9 que regiu o PPRA, pela nova atualização que teve agora em março de 2020, não fala mais de PPRA. Por isso que a gente está falando que o PPRA vai acabar. Porque essa NR9 que foi publicada agora em março, ela entra em vigor daqui a um ano. Um ano da sua publicação. Então, março de 2021. Tá? Então, a partir de março de 2021, a NR9 parou de falar de PPRA. Então, por isso que a gente fala, PPRA está com os dias contados, ele vai acabar. Entendi. O PPRA tinha um prazo de validade, você tem que fazer ele anualmente, como que é? Exatamente. Na verdade, assim, isso é uma conduta a nível Brasil, de falar que PPRA e PCMSO tem validade. Na verdade, não tem, nunca teve validade. Tá? Então, o que a norma falava? A NR9 falava o seguinte, que pelo menos uma vez ao ano tem que ser feita uma análise global do PPRA. O que é a análise global do PPRA? É identificar o que a empresa fez referente à segurança do trabalho e registrar. A empresa fez X treinamentos, a empresa implantou um equipamento de proteção coletiva ali, a empresa fez inspeção nos extintores, e identificar tudo que a empresa fez naquele ano referente à segurança do trabalho. E traçar uma nova meta, um novo cronograma de ação. Então, eu não preciso fazer o documento base que nós chamamos, que é toda aquela apostila que é entregue para as empresas todo ano. Só que o que já aconteceu muito comigo? Empresas nunca faziam nada. Então, assim, para a gente não prejudicar a empresa, a gente elaborava um novo documento, né, para que a empresa não fosse prejudicada numa ação fiscal, entendeu? Tá. Então, assim, a PPRA, PCMSO não é que tem validade, mas uma vez ao ano tinha que ser feita uma análise global do PPRA e o relatório anual do PCMSO. Tá? Mas esses dois novos documentos que vai substituir aí o PPRA, ele tem validade agora, não tem? Não necessariamente, né? O GRO e o PGR agora, eles não têm validade, tá? O que a NR1 ela trouxe? Ela veio falando o seguinte,
que pelo menos a cada 2 anos, tem que reavaliar os riscos do PGR. Você tem que reavaliar os riscos. Você não precisa elaborar um documento novo, fazer um novo documento. Você vai fazer o quê? Reavaliar os riscos. Somente isso. E no PCMSO, você também não... Acabou o relatório anual do PCMSO. No PCMSO agora você vai fazer um relatório analítico. Para quem é MEI, ME e EPP, cara, vai ser fichinha, facinho. Em alguns casos não vai nem precisar fazer, né? Em algumas condições também. Então ele trouxe a primeira mudança drástica era um documento que todas as empresas tinham obrigação de ter, desde que tinha pelo menos um funcionário em diante. Agora, esse PPRA não vai existir a partir de março de 2021 e vai ser substituídos por 2 outros documentos. Que seria o GRO e o PGR. Massa. Exatamente. Tá, falando também sobre a questão dos prazos Só lembrando também, Fernando, que o PCMSO não foi extinguido, tá? Então eu ainda tenho que ter o GRO, o PGR, que na verdade o PGR ele engloba, ele está dentro do GRO, né? A gente trata esse nome GRO e PGR porque a maioria dos profissionais de segurança do trabalho acha que são separados, mas eles são integrados os dois, né? Basicamente olha a pergunta ali que tá aqui pra gente. E essa é uma pergunta de uma empresária. Eu digo para você que o nosso público tem galera de SST, os profissionais de SST, tem contadores e tem empresários que sempre... E tem a família que curte a gente, acompanha, né? Eu falo pro meu pai, pai, entra na minha live. Eu falo, pai, entra na minha live. Meu pai fala, não sei entrar nesse negócio, eu aperto no trem, não vai. Então, é a pergunta de uma empresária. Falou assim, ó, com tantas alterações, os investimentos que foram feitos nas empresas foram perdidos, por exemplo, agora você como empresário, você é proprietário de uma empresa de consultoria de SST. O cara já acabou de fazer, vou dizer aqui, o PPRA, e agora não tem mais. Você vai cobrar um novo valor para elaborar um novo documento, ou você vai dar um desconto, assim, vai ser embutido? Você já pensou nisso ou você vai... É porque assim, né? É porque, assim, na verdade, o GRO e o PGR, né, que, como eu falei, um integra o outro, ele tem tudo que o PPRA tem. Todas as informações que eram exigidas no PPRA tem neles, entendeu? Só que ele veio acrescido de mais coisas. Por exemplo, o PPRA a gente identificava apenas os riscos físicos, químicos, biológicos. Já com o GRO a gente ainda vai identificar os ergonômicos e os riscos de acidente, tudo dentro do GRO, mais um mundaréu de outras coisas também. Tá? Então, assim, quem fez o PPRA, Thiago, eu fiz o PPRA esse ano. Beleza, você já tem uma base para fazer o GRO do ano que vem. Entendeu? Esse é um outro fator. Então, se ela não vai deixar de ganhar, não vai deixar de... não jogou dinheiro fora, entendeu? Então, sim, vai ser utilizado como base também para fazer o GRO. O que eu vejo para os empresários, vou ser bem sincero, o GRO ele vai sair mais caro, tá? Ele vai ser mais caro. Por quê? Porque o GRO ele tem que fazer a identificação dos riscos ergonômicos, você tem que fazer uma análise ergonômica do trabalho. Então, a análise ergonômica ela é demorada, necessita de conhecimento técnico específico. Não é qualquer técnico em segurança que consegue fazer uma análise ergonômica. Obrigado. Não é qualquer técnico que consegue fazer uma análise ergonômica. Né? Você vai ter que fazer a identificação dos riscos de acidente. Você vai ter que fazer... Você tem que quantificar os riscos, você tem que fazer as medições dos riscos. Então, assim, primeiramente, a princípio, ela vai gerar um investimento maior. Porém, isso é que muitos profissionais de segurança do trabalho não conseguem passar para os empresários. Vai haver redução de custos com segurança do trabalho. Então, por exemplo, quando você faz as avaliações de forma correta, você aplica o GRO como ele tem que ser aplicado, o objetivo é diminuir os riscos. Se você diminui o risco, você diminui adicional de insalubridade para o trabalhador. Então, assim, se você conseguiu provar para a empresa que se ela trocando um equipamento que ela tem lá, ela vai deixar de pagar um adicional de insalubridade, então uma insalubridade a menos que ela vai pagar para um trabalhador. E detalhe, na maioria das vezes, quando tem adicional de insalubridade, aquela empresa ainda tem, aquele trabalhador tem direito à aposentadoria especial. E tem um imposto que poucas pessoas sabem, inclusive poucos contadores eu tenho visto fazendo isso também, que é o FAI, o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Então tem muita empresa que não paga o FAI, né? O trabalhador tem direito à aposentadoria especial e a empresa acha que é só pagar a insalubridade para ele, porque às vezes também gera insalubridade aquilo, né? Ela paga o adicional de insalubridade, mas às vezes aquele risco também gera aposentadoria. Se gera aposentadoria, gera um imposto a mais, que é o FAI. A partir do momento que você eliminou o risco, você não precisa mais pagar o FAI, o financiamento da aposentadoria especial. Então isso gera em economia para a empresa também. Entendeu? Você Então, está sim, você está me afirmando que essas alterações, porque antes o empresário, vou dizer assim, não sei como está hoje, você vai poder me afirmar isso, mas eu vou dizer com a visão de 6 meses atrás. Antes o empresário enxergava o SST, a saúde e segurança, como um custo. Exatamente. Não como investimento para redução a reduzir o risco, reduzir o acidente, até reduzir o imposto, que é o caso do FAP, lembra? Que nós estudávamos no final do contador sobre o FAP. Entendeu? Exatamente. Então, você está me dizendo que essas mudanças elas vão trazer, obviamente, uma redução do custo da segurança do trabalho. E eu ainda falo mais, Fernando. Além de reduzir na insalubridade, reduzir no FAI, financiamento de aposentadoria especial, consequentemente vai reduzir os acidentes do trabalho. Então vai reduzir o FAP da empresa, que é um outro imposto que é pago também, né, junto com a alíquota GILRAT. Ainda é possível reduzir exame médico. Então eu tenho uma transportadora que a gente presta serviço, que a gente está tirando audiometria de ruído de motorista. A empresa tem 250 motoristas. Imagina, R$25 a menos por ano por motorista. Fora os admissionais e demissionais. Eu estou falando de periódico. Imagina quanto que isso vai trazer de economia para a empresa. Entendeu? Então, assim, quando você aplica a segurança do trabalho como ela deveria ser aplicado, ela traz redução de custo. 250 vezes 25. R$6.250. Ao ano, nesse caso, só de periódico. Fora a rotatividade admissional e demissional, que também normalmente é feito. Isso eu estou citando só a audiometria, porque dependendo dos riscos que o trabalhador está exposto, a gente consegue eliminar outros tipos de exame. Por quê? Porque reduzir o risco. A gente precisa pontuar que é o seguinte, se o PPRA era obrigatório para todas as empresas, quando o PPRA deixar de existir, já tem uma data para que isso aconteça, vai entrar o outro programa. Algumas empresas, elas continuam obrigadas a prestar informações nesses programas e outras empresas estão isentas de fazer isso. Porque antes era assim, tem um funcionário, irmão, tchau, tem que fazer. Agora não, tem aquelas empresas que são obrigadas e as que não são obrigadas, isso também vai abraçar ou vai dar tipo um fôlego para a grande maioria de empresas no Brasil. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O que acontece? A NR1, e detalhe, Fernando, o que eu vou falar isso agora, o que eu vou falar agora aqui, já se aplica hoje, para o PPRA e para o PCMSO hoje. Porque nós tivemos uma atualização das normas ano passado, em setembro, se eu não me engano. Deixa eu ver minha colinha aqui, peraí. Estou com uma colinha aqui. Ah, eu perdi aqui, mas não vou lembrar. Se eu não me engano, foi setembro ou julho, não lembro certinho a data, que ele fala o seguinte: toda empresa de grau de risco 1 e 2, que seja MEI, ME e EPP, que não tem exposição a risco físico, químico e biológico, essas empresas não estão obrigadas a elaborar o PPRA e o PCMSO. Isso do ano passado para cá. Você sabe me dizer já está vigente. De empresa? Você, como um cara já experiente, já prestou serviço para centenas de empresas, um exemplo de uma empresa que é risco 1 ou 2 e que não tem o que é o grau, o risco... Risco físico, químico, biológico. Esse, vai lá. Me dá um exemplo de uma empresa. Isso, uma empresa de grau de risco 1. Isso, uma empresa de grau de risco 1, exemplo. Normalmente, escritório de contabilidade. Normalmente, é empresa de grau de risco 1, entendeu? Uma empresa de grau de risco 2, cara, deixa eu lembrar uma de cabeça aqui. De cabeça eu não sei se eu vou lembrar alguma, sabe? Mas a maioria, só para vocês terem uma ideia, a maioria das empresas é grau de risco 3. Então você pega aí, por exemplo, oficina mecânica, normalmente é grau de risco 3, né? São 4 graus de risco. O grau de risco 1, 2, 3 e 4.
O grau de risco 1 que eu tenho de cabeça aqui, se eu não me engano, é escritório de contabilidade. O 2 agora não vou me recordar nenhuma de cabeça. O 2 é muito pouco a gente pegar grau de risco 2. É mais comum 1 ou 3 ou 4. Né? O mais comum é o 3. A maioria das empresas enquadra como grau de risco 3. E, por exemplo, mineradora é grau de risco 4. É o mais elevado que tem. Tá? Então, empresas de grau de risco 1 e 2, que seja MEI, ME ou EPP, aí que não tem um risco físico, um exemplo de risco físico, ruído. Químico é qualquer produto químico, risco químico é exposição a qualquer produto químico. E biológicos são micro-organismos. Essas empresas, elas, se ela não tiver exposição a esses riscos, por MEI, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, são isentas de elaborar o PPRA e o PCMSO. Isso já está vigente hoje, tá, Fernando? Isso já está vigente hoje, tá? Para o PGR e o GRO, só pelo fato de você ser MEI, microempreendedor individual, você já está isento do PGR. Só pelo fato de você ser MEI. Você está isento do PGR. E se você for ME e EPP, grau de risco 1 e 2, né, não tiver os riscos químico-biológicos, você está isento do PGR. Né? E se você também for do MEI, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, e não tiver risco físico, biológico e ergonômico, você está isento da elaboração do PCMSO também, né? Devendo fazer só o exame clínico a cada 2 anos. Né? Então, o que é isso? É o tratamento diferenciado. O exame periódico? O exame periódico. É o exame admissional que você faz. O exame clínico é só aquele exame que você fez com o médico. Você não faz coleta de sangue, você não faz audiometria, espirometria, você não vai fazer outros exames, né? O clínico é só aquele que você faz com o médico. Tem perguntas aqui, eu quero aproveitar para o pessoal fazer perguntas, quero aproveitar que o Thiago está aqui para responder essas perguntas, né? De graça essa consultoria dele. Mas antes, Thiago, ó, galera, vamos convidar os seus amigos aí da área, de contabilidade, de empresários para assistir isso aqui, ou outros profissionais. Aproveita, clica no aviãozinho aí, ó, 30 segundos e chama o povo. Chama o povo, não fica aí parado. Com certeza. Não. Você fica assistindo sozinho esse negócio. Chama a galera, eles assistem com você e aí todo mundo fica feliz. Eu já chamei mais umas 30 pessoas aqui. Beleza, ô Thiago, é o seguinte, ó. Cara, teve algum outro programa que foi, tipo assim, não vai existir mais e foi substituído por algum outro? A princípio, Fernando, foi só o PPRA que ele está sendo substituído, na verdade, né? A gente vem, que o PPRA vai estar sendo substituído, na verdade, está ele deixando em desuso, né? Ele vai encerrar com o fim da NR9 e no mesmo dia que encerra o PPRA, se inicia o PGR. E a grande sacada também é o seguinte, Fernando, março de 2021, o PGR e o GRO tem que estar pronto. Isso quer dizer o que? Março. Ele em março, ele tem que estar pronto já. Exatamente. Então, muitos profissionais de segurança do trabalho, né? Muitos profissionais de segurança do trabalho, eles estão falando, a partir de março de 2021, vou começar a fazer. Não, a partir de março de 2021 você vai poder ser multado se você não tiver. Ou seja, você já tem que ter. Aí tem um colega aqui falando, o Sandro, ele está falando do PCMAT. Realmente, eu tinha esquecido. A NR18 também foi atualizada e o PCMAT para construção civil também foi substituído por um PGR. Só que esse PGR da construção civil vai ser diferente das demais empresas, tá? Então ela tem umas particularidades lá da NR18 que também entra em vigor, se eu não me engano é fevereiro do ano que vem. Posso estar errado na data. LTCAT teve alguma mudança? Nada. Para começar, vamos desmistificar o LTCAT também, tá? Tem muita gente que acha que o LTCAT é para identificar insalubridade e periculosidade. Não tem, a LTCAT não tem nada a ver com insalubridade e periculosidade. Não é para fazer isso? Não é. E isso é um mito de nível Brasil. Todo o Brasil acha que a LTCAT é para identificar insalubridade e periculosidade. Gente, quem determina insalubridade e periculosidade é a NR15 e a NR16. E nelas não está citado o LTCAT em nenhum momento. Quem cita o LTCAT? Legislação previdenciária. Tá? O LTCAT serve para quê? Identificar o trabalhador que tem direito à aposentadoria especial ou não. Então, o que as pessoas fizeram? Qual que foi a cultura que foi criada durante anos?
as pessoas acham que só pelo fato de ser insalubre é especial, e não é. Então, criou-se uma cultura que como é insalubre, é especial, então já que eu vou fazer um LTCAT para identificar especial, e tudo que é insalubre é especial, eu vou identificar insalubridade no meu LTCAT. Então, criou-se essa cultura, mas é uma cultura errada, e essa cultura é nível Brasil. LTCAT, pessoal, é para identificar aposentadoria especial. Laudo de insalubridade vai identificar insalubridade, laudo de periculosidade vai identificar periculosidade. São metodologias e conclusões diferentes. Então, posso ter um documento que identifica os três? Tem gente que fala que não pode. Eu sigo a metodologia que pode, desde que tenha metodologias diferentes e conclusões diferentes. Né? Vira uma salada aqui, ó, lá. Supermercado, você sabe que grau de risco que é? Cara, o grau de risco ele é consultado através do CNAE da empresa, né? Do Código Nacional das Atividades Econômicas. Tem um site que dá para pesquisar isso daí? Site não, mas você tem a NR4, a gente pesquisa o grau de risco na NR4. Então, assim, é difícil a gente falar, pessoal, Thiago, e farmácia, e mercado, é difícil. Porque então não é o segmento, não é específico, é o CNAE da empresa, né? É o CNAE. Então, assim, às vezes tem um CNAE de mercado que às vezes é um grau de risco, e pode ter um CNAE de um outro mercado que tem outro grau de risco, entendeu? Então, por isso que é difícil a gente falar, assim, o correto é a gente consultar o CNAE, mas qualquer coisa me coloca à disposição, quem pode me chamar depois no privado aí também, nas mensagens no direct lá, me passa aí o CNPJ da sua empresa que eu faço a identificação para você aí do grau de risco da sua empresa. Ô Thiago, tem outra pergunta aqui, falou assim, escritório de contabilidade, já que tem contadores aqui, né? O office boy do escritório de contabilidade, se bem que o office boy não está trabalhando nesse período de pandemia, está em casa, né? Depende, né? Depende do município, né? Mas o office boy, ele pode estar exposto ao risco de ruído, calor e vibração? Com certeza, com Porque certeza. Ele é escritório. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu falo, qual que foi uma outra preocupação? Porque quando a NR1, ela falou que as empresas, a MEI, NE e EPP, que estão isentas de elaborar o PPRA e o PCMSO, ou o PGR e o GRO, ela não fala que essas empresas têm que contratar um profissional de SST. Quem vai alegar que não tem um risco é o empresário. É o empresário. Então, ela fala que até para isso ele tem que fazer uma declaração dada pelo Ministério da Economia, né, pelo STRAB, agora a Secretaria do Trabalho. A Secretaria vai disponibilizar um formulário que você vai preencher falando que você não tem esses riscos. Né? Pode perguntar. Tiago, olha só. Olha o que veio na minha mente agora. Cabulosa assim, essa minha ideia aqui. Essa minha pergunta. Galera, presta atenção nessa pergunta aqui, que ela, ou o Thiago vai cair duro ou ele vai sair da live, tá? Thiago, nesse momento onde as empresas estão mudando a forma de trabalho para home office, muitas empresas estão mudando para home office. Qual a ideia que você dá? Eu não vou pedir para você falar aqui de uma solução, porque talvez não tenha. Ou se tivesse, já me fala, tem uma solução para isso, tá? Mas se você tem uma opinião a respeito disso, como que você vai mensurar, como a saúde, a segurança do trabalho vai mensurar o cara trabalhando em casa? Que, por exemplo, aqui em casa, estou eu, home office, e minha esposa, home office. A gente não tem estrutura para trabalhar em casa. Você sabe, a gente trabalhava nos escritórios. Eu comecei trabalhando na mesa da minha sala, a cadeira até confortável, assim, tem uma esponjinha assim, mas ela não tem encosto de braço, ela é de madeira, ela não vira, tipo assim, aquelas rotatórias. Então, assim, a altura da mesa não é apropriada, é uma mesa de jantar, e tem o calor, né? Aí eu falei, cara, tem que achar um lugar. Vim pro quarto da minha filha, tem aqui a mesinha de estudo dela, peguei a mesinha para ser a minha mesa. Aí eu viro para a parede aqui tem o ar-condicionado. Mas a galera em casa trabalhando no home office. Como que vocês vão mensurar isso, cara? Calor, Fernando, até eu tava em Londrina, agora em março, né? Foi eu e minha irmã, Camila é educadora física, né? Então a gente estava fazendo um curso de ergonomia lá em Londrina, justamente para atender essas demandas, né? Então a gente está fazendo um curso top lá de ergonomia e foi discutido justamente isso. Né? E aí, o risco ergonômico para quem trabalha em home office? Cara, quando você pega as normas, é responsabilidade da empresa, tá, gerir os riscos
que o trabalhador está exposto. Se a empresa está colocando o trabalhador exposto em home office e a casa do trabalhador não tem condições para o trabalhador trabalhar e está gerando risco, é dever da empresa, tá? É dever da empresa gerir esses riscos. Então, assim, também tudo vai do contrato de trabalho. Então, eu lembro que isso foi até uma discussão também lá no grupo, né, dos profissionais que estavam fazendo o curso, porque, assim, como que vai ser o contrato? Tá, você vai trabalhar home office. Beleza, mas quem que vai pagar a energia da sua casa que você está usando para trabalhar para mim? Quem que vai te dar o computador que você vai usar para trabalhar para mim? Quem que vai te dar a cadeira que você vai usar para trabalhar para mim? Porque, querendo ou não, tudo isso é gasto com o empregado. Então, assim, tudo vai depender de como a empresa contratou essa prestação de serviço home office, esse trabalhador home office. Então, assim, por isso que a gente sempre aconselha, vai contratar home office? Beleza, mas, cara, contrata um advogado, faz um trabalho bem estruturado, porque, cara, isso vai dar problema. Então, ainda não é costume aqui no Mato Grosso, mas eu sei que lá no Paraná, lá em Londrina mesmo, onde que a gente estava, as empresas que estão trabalhando no home office, elas contratam os profissionais de segurança do trabalho para fazer a identificação dos riscos nas casas do trabalhador, para que mude, que às vezes a empresa ela investe em imobiliário para o trabalhador trabalhar com segurança na casa deles. Entendeu? Só que tudo isso ainda vai variar do contrato de trabalho, como que foi combinado entre empregado e empregador. Né? Mas, assim, se o trabalhador alegar, tive um problema na coluna, porque eu estava trabalhando em casa e eu não tinha uma cadeira ergonômica, eu não estava nas condições ergonômicas corretas, a empresa ela vai se responsabilizar por isso, infelizmente. Thiago, o Bruno fez um comentário aqui, na verdade, mas para incendiar a live. Ele falou assim, outra situação também, acidentes não ocorrem somente nas empresas ou no lar e no trajeto também, mas é algo para ser repensado. Por exemplo, se o cara está trabalhando no home office e ele se acidenta, ele saiu para poder ir ao banheiro, por exemplo, foi o exemplo que o Bruno falou. E aí ele escorrega ali no porcelanato da casa dele e machuca, quebra um braço, uma perna, enfim. E aí? Acidente de trabalho? O que acontece, Fernando? Quem define pra gente acidente de trabalho é a Previdência Social, né? Eu não vou lembrar agora direito de cabeça a lei, que ela traz a definição de acidente de trabalho, mas ela fala o seguinte, o que é um acidente de trabalho? Acidente de trabalho é aquele acidente que acontece com o trabalhador quando ele está exercendo o seu trabalho a serviço da empresa, né, onde que provoca lesão corporal ou funcional da sua capacidade total temporal da sua capacidade para o trabalho. Né? Então, por exemplo, se o trabalhador, ou seja, eu sempre simplifico assim, acidente de trabalho é o quê? Que acontece com o trabalhador quando ele está trabalhando. Se o trabalhador está trabalhando, exercendo a função dele e está a serviço da empresa e se acidenta, é um acidente de trabalho. Aí você tem lá os parágrafos abaixo desse artigo que traz a definição, que ele coloca lá que equipara-se um acidente de trabalho quando o trabalhador está... eu vou usar as minhas palavras, tá? O texto não é bem assim que está escrito. Tá? Mas ele, em resumo, ele fala o seguinte, acidente de trabalho, ele é equiparado a acidente de trabalho quando o trabalhador está indo fazendo ou está voltando de fazer suas necessidades fisiológicas. Ou seja, eu estou trabalhando home office, tá? Eu estou exercendo a minha função. Estou a serviço da empresa e fui no banheiro fazer cocô, escorreguei, caí e me machuquei, é acidente de trabalho. Mas eu estou na minha casa. É uma ilusão a pessoa achar que só porque ele está na empresa e se acidentou lá é um acidente de trabalho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então quer dizer que se acidentar no shopping, a culpa é do shopping? Né? Não tem nada a ver. Né? Então tem que ter uma relação, tem que se enquadrar na legislação. Bacana. Eu ia só fazer um comentário para complementar ali a questão dos custos, né? Por exemplo, aqui em casa hoje chegou a conta de energia. Aumento de, deixa eu ver aqui, 25%. Nossa. Eu tinha calculado em percentual. 25% de energia. Porque a gente trabalha aí no ar-condicionado, aí a gente trabalha, a minha esposa trabalha em outro ambiente, e aí a energia, enfim, tá rolando, cara. Fora a comida, né, Fernando? Eu fiquei também uns dias trabalhando aqui em casa também, eu não saí de dentro da geladeira, cara. Deus me livre, eu engordei mais uns 5 quilos aqui só em um mês, cara. Rapaz, nem fala um trem disso aqui. Eu como demais, cara, tá louco.
Complicado. Dá uma canseira assim, você já levanta, vai na geladeira. É bom demais trabalhar em casa. É. Eu vou pro meu escritório, cara, o que eu faço lá é beber água, porque eu não deixo nada na geladeira lá de comer, é só pra beber. É só água também, né? Agora aqui em casa, aquela geladeira cheia. E a Rose deu agora pra comprar uns açaí de pote assim, cara. Eu fiquei entrando naquele negócio. Ô, Thiago, seguinte, ó, tinha outro assunto pra gente poder discutir, que eu tô cronometrando o tempo pra gente poder controlar aquela questão da ação civil pública, tá? Hoje você vai Aham. falar sobre um assunto que era muito discutido, que entrou lá nos últimos layouts do e-social, que era os treinamentos, né? Tínhamos que falar Perfeito. dos treinamentos, e aí tinha uma discussão, vai ser, aceita treinamento só presencial, semipresencial, vai aceitar EAD, e tinha aquela questão do certificado, que a galera tava perguntando, questão sobre os certificados, como que ficou a questão dos treinamentos. Aí a gente vai, depois de explicar isso, eu quero que você fale sobre essa ação civil pública, que é o babado da live de hoje, e é justamente tudo que você falou que mudou, tá por um fio para poder deixar de existir e voltar para Deixar, o que né? era antes, né? Então esses prazos que Exatamente. você citou, pode ser que amanhã não tenha mais, né? Então eu quero ver a Com sua opinião sobre certeza. isso. Primeiro fala sobre os treinamentos e depois você fala Uhum. sobre a ação civil pública. Vai lá. Maravilha. Para começar, já faz alguns anos que muita empresa tem feito treinamento à distância. Tanto que se você entrar agora no Google e escrever lá, curso de NR35, trabalho em altura online, curso de NR10, eletricidade online, e qualquer NR que você colocar lá, você vai achar uma empresa que fornece esses cursos, tá? Então, assim, por muito tempo, por muitos anos, houve isso. E saiu algumas normas técnicas, umas notas técnicas do Ministério do Trabalho na época, falando que não pode ser feito, porque não tinha previsão legal para isso. Principalmente os treinamentos que têm aulas práticas, né? Que era regulamentado uma aula prática para isso também. Então, o que aconteceu? O ano passado, nessa atualização que a gente teve aí da NR1, ano passado, julho, se eu não me engano, ele trouxe um anexo 2 da NR1, permitindo os treinamentos à distância e semipresencial. Na verdade, antes disso, a gente ainda teve como teste, como caráter de teste, se eu não me engano, a NR20, que é líquidos inflamáveis, e benzeno, para posto de combustível, focado em posto de combustível. Foi permitido para quem trabalha com líquidos inflamáveis e quem trabalha com exposição ao benzeno, fazer esses cursos de forma à distância. Então, acho que, se eu não me engano, ficou como caráter de teste, né? E acabou que agora virou o anexo 2 da NR1, tá? Então, hoje é permitido, sim, fazer os cursos, todos os cursos de NR, você pode fazer à distância. Então, isso dá uma economia muito grande para o empresário. Porém, tem alguns detalhes. Não é chegar e contratar, eu vou contratar lá o fulaninho lá do YouTube, eu vou colocar meu funcionário para assistir uns vídeos no YouTube e é curso à distância. Não é, tem um regulamento. Então, tem algumas condições também para ter um curso, para poder fazer um curso EAD de segurança do trabalho. Primeiro, esse curso tem que ter um projeto pedagógico. Então, a NR1 ela estrutura como tem que ser esse projeto pedagógico. Tem que ter um responsável técnico pelo treinamento, tá? Ele tem que ser numa plataforma tipo AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ele tem que ter um registro de log. Quer dizer o quê? Cada trabalhador tem que entrar com seu login e senha particular, privado dele, e no final do curso, a empresa que contratou o curso, ela tem que receber o histórico de quando ele entrou, quando ele saiu, quanto tempo ele ficou fazendo esse curso. E a carga horária desse curso também tem que bater com as exigências das NRs, tá? E ainda fora isso, os cursos que têm aula presencial, aula prática, os cursos que têm aula prática, ele só pode ser feito no formato EAD se aquela NR que exige aquele curso permitir que se faça o curso EAD. Um exemplo do trabalho em altura. Ele tem aula prática, a NR determina uma aula prática e ela não cita nada de treinamento à distância. Isso quer dizer o quê? A teoria do treinamento de trabalho em altura eu posso sim fazer à distância, mas a prática tem que ser presencial. Tá? Por quê? Porque a NR35 não faz menção disso. Tiago, comenta para mim em 2 minutos
como que tá o SST no e-social, tá? Que é uma coisa que tira bastante nosso sono e a galera tá Exato. preocupada, inclusive a gente tá esperando outra prorrogação do Outra e-social por prorrogação conta dessa do situação que Covid, está né? rolando, porque agora já começam as empresas do nível federal, as empresas públicas da esfera federal, e aí também entra a folha de pagamento da grande massa de empresas aqui há 4 meses aproximadamente. Então, assim, Uhum. tá uma galera aí bem preocupada. Como que tá o E-Social em 2 minutinhos? Depois a gente parte para o assunto da noite, tá? Fernando, mudou muita coisa, sabe? Tabela 23 caiu, passou a ser tabela 24. Em resumo, o E-Social está mais previdenciário do que trabalhista. Tá? Então, o E-Social tem muita coisa de NR ainda, tem alguns pontos relacionados a exigências de NR, mas ele está muito focado a previdenciário. O E-Social está direcionado ao quê? Aposentadoria especial. Identificar qual trabalhador tem direito ou não de aposentadoria especial olha o cruzamento que vai acontecer entre DP e segurança do trabalho. Se lá na segurança do trabalho eu lancei que o trabalhador tem direito à aposentadoria especial e aqui no DP o DP não lançou o FAI daquele trabalhador, vai dar ferro, cara. E mesma coisa, se a empresa lançou o FAI aqui e eu lá no SST não lancei que aquele trabalhador tem direito à aposentadoria especial, também vai dar problema para a empresa. Então, o E-Social está muito focado nisso. Ele está muito focado no previdenciário. Não quer dizer que ele esteja 100% previdenciário, mas ele está bem direcionado. Agora, qual que é o problema? Que era para as grandes empresas entrar no meio do ano agora, a gente está achando, né, não tem nenhuma certeza, né, um achismo mesmo, de que vai prorrogar por conta da pandemia. Porque, por exemplo, eu tenho muitos clientes que eu fechei serviço que eles não estão deixando a gente fazer visita, né? Por quê? Por causa da pandemia. Né? Então, é bem possível que prorrogue. Tá, Thiago, então vamos para o assunto da noite. A gente tem aí mais 12 minutos. Seguinte, nós estávamos conversando sobre essa live e de repente você falou assim, Fernando, olha essa ação civil pública que está rolando aí. Inclusive você fez hoje uma live meio-dia com um advogado Com o falando Edson a respeito Ritter. disso. E assim, gente, tudo que o Thiago falou é o que tá vivendo, a gente vive na prática, é o que está em vigor, é a legislação atual, é a legislação que a gente trabalha, é o que a gente interpreta, é o que a gente dá consultoria para os clientes, tá? Exato. Cada um tem o segmento. O Thiago faz consultoria na área de saúde, de segurança do Segurança. trabalho, eu faço consultoria na área de contabilidade. Por isso que no projeto do ano passado a gente migrou os dois conhecimentos para a gente poder falar de SST no E-Social, visão de SST e visão de RH, de DP, Exato. na verdade, né? E ficou top. Aquele conteúdo lá, com certeza a gente vai voltar a fazer quando voltar de novo o E-Social. Se Deus quiser. Então, assim, só que saiu aí uma ação civil pública que a galera está questionando por que as NRs foram criadas com tanta velocidade, até questionam a possibilidade de NR serem criadas sem consultar, fazer consultas públicas, Consulta ou pública. consultar a parte técnica mesmo disso. Será que toda essa correria para mudar as NRs, elas têm sentido? Tem alguma coisa por trás? E aí o Thiago vai falar para a gente a visão dele, o que ele discutiu com o amigo dele hoje, o advogado, na live, e vai mostrar aqui para a gente, ou a gente tem que se preocupar com isso, ou a gente interpretou errado essa ação civil pública. Agora você fala, vai lá. Na verdade, eu fiquei doido, né? Eu acordo cedo todo dia, né? O Fernando sabe disso, todo dia de madrugada eu tô de pé e eu costumo divulgar. Aqui em casa algumas vezes para a gente poder fazer cursos. Primeiro que ele não dorme. Ele vai dormir, ele não dorme, ele fica até de madrugada, de repente, no primeiro dia de curso, falei, aí dormiu? Ele falou, nada, eu fiquei direto, não dormi. Você é maluco. Né? Então, assim, eu acordo cedo todo dia. Então, eu acordei cedo e fui preparar, né? Fui fazer a divulgação dessa live de agora. Divulgar nos grupos e tudo mais. Eu comecei a divulgar nos grupos, o cara falou, Thiago, como que você vai falar das normas regulamentadoras se elas foram revogadas ontem? Eu falei, mas como assim? Aí eu fui ver o que aconteceu, né? Eu tenho um monte de grupo, mas eu não acompanho nada, né, cara? Não acompanho nada. Aí eu peguei lá, fui ver a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho contra a União. Para quem não sabe, a União é a federação, é o Brasil, né? É o federal, né? E a ação do Ministério Público do Trabalho contra a União. Aí, só que, o que o pessoal interpretou?
que ela está revogando todas as NRs criadas no governo Bolsonaro. E tinha um artigo falando sobre isso. Os caras postaram um artigo. Todas as NRs que foram criadas no governo Bolsonaro foram revogadas. Ou seja, tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora foi tudo revogado. Porque tudo isso que eu falei para vocês estava no governo Bolsonaro. Eu falei, putz, e agora? Às 5 e pouco da manhã, mandei pro Edson, advogado, amigo meu, falei, Edson, dá uma olhada nisso aqui e me dá um parecer. Porque, cara, é jurídico, eu sou engenheiro de segurança, eu não entendo de jurídico. Eu mandei pro advogado, amigo meu. O cara olhou, ligando, falando para ele, ele falou, não, Thiago, não é isso, não. Aí, acabou que, eu falei, Edson, vamos fazer uma live comigo, porque os caras de segurança do trabalho estão loucos, os caras estão achando que a NR foi revogada. Né? Fizemos uma live na correria, meio-dia, sem preparo, sem nada. A gente não preparou nada e metemos né? O Edson só leu o processo, baixou o processo lá, entrou nos negócios dele lá para conseguir e ele explanou. Então, vou passar um pouquinho o que a gente teve na nossa live hoje, meio-dia, né? Bem rápido também, que acho que só tem 10 minutos, né? Então, a gente tem 10 minutos. Isso. Qual foi a situação? O Ministério Público do Trabalho falou que o grupo tripartite que tá elaborando as normas regulamentadoras, elas não estão seguindo os parâmetros definidos por uma determinada portaria, eu não vou lembrar agora de cabeça. Ele falou que eles não estão deixando de cumprir algumas exigências para a criação das normas. Então ele entrou na justiça, ele entrou contra a União, né, alegando que o governo, na criação das normas, não estão seguindo a legislação que rege a criação das normas. Só que o foco especial foi no anexo 3 da NR15, que é calor. Porque, só para você ter uma ideia, antes, só pelo fato de você estar exposto ao sol e eu fizer uma medição e essa medição der acima do aceitável, era insalubre. Entendeu? Era insalubre. Então, o trabalhador que está exposto ao sol, na sua grande, principalmente Mato Grosso, na sua grande maioria, era insalubre. Tá? Agora, com a atualização do anexo 3 NR15, ele falou o seguinte, que exposição ao sol, né, por fonte natural, não é mais insalubre. Para ser insalubre tem que ter uma fonte artificial. Então, esse novo texto trouxe isso. Então, eles pegaram e falaram, isso está prejudicando o trabalhador. Então, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, fez essa ação, porque falou que a criação desse anexo 3, a portaria que criou o anexo 3 da NR15, não seguiu os parâmetros legais, tá? E levou também a questionar as NRs, as NRs foram atualizadas agora de janeiro de 2020 para cá. Tá? Então, ele levou esse questionamento. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma petição. Tem uns nomes jurídicos lá que eu não vou lembrar de cabeça. Depois assiste a live, tá gravada no meu Insta ainda, assista lá que o Edson ele falou todos os termos jurídicos. Mas eu sei que eles protocolaram lá na Justiça, querendo que o quê? Que cancelasse o anexo 3 da NR15 e que o governo seguisse na íntegra, né, toda a portaria que define a criação das NRs. Caso o governo não fizesse isso, não seguisse esse parâmetro, né, definido pela portaria, ele vai tomar uma multa de 500 mil por NR, tá, de 500 mil reais por NR, e se publicar uma NR, e essa NR entrar em vigor, automaticamente ela vai deixar de vigorar e vai valer a anterior. E as pessoas leram o quê? Só leram essa parte. Que as NRs que estão em vigor vão deixar de estar em vigor e vai vigorar as anteriores. E virou um boom. Por quê? Porque o que o juiz fez? Ele indeferiu o pedido do cancelamento, não é cancelamento, é outro nome jurídico lá. Ele indeferiu o pedido vou usar cancelamento, mas não é esse termo que é usado, né? O cancelamento do anexo 3 da NR15, então continua a mesma coisa, não foi cancelada. E o juiz só falou o seguinte, olha, é para o governo seguir a portaria de criação das normas. Se ela não seguir essa portaria, ela vai ser multada em 500 mil. Assim, em resumo, foi isso que aconteceu. Ou seja, nenhuma NR foi cancelada. E detalhe, gente, isso é processo. A gente está na primeira etapa. Então, pode acontecer que lá na frente o juiz mude de ideia? Pode. E tem outras etapas, vai para não sei quantas instâncias.
e pode ir para não sei na onde, pode recorrer não sei na onde. Agora a União está no prazo de montar a sua defesa. A União não montou a defesa ainda, porque a União está falando o quê? Que ela seguiu a portaria, que ela cumpriu todas as determinações. O MPT fala que não está cumprindo. Então é briga, é briga. Então, assim, o que mudou para a gente hoje? Nada. Não mudou a NR, as NRs continuam a mesma. Tudo que eu falei para vocês aqui continua a mesma coisa. Não mudou nada quanto a isso. Tá? Então, assim, agora o que a gente tem que ficar esperto? Dependendo a ação que correr daqui para frente, e pelo que eu conversei com o Edson hoje na live, isso pode demorar mais de ano, o resultado dessa ação, ou no tramitar dessa ação ter alguma mudança imediata que o juiz pedir, né? Então aí pode ter alguma alteração. Eles podem conseguir revogar as atualizações que foram feitas de janeiro até aqui. Dentre elas a NR1, a NR9, a NR7, que foi de algumas coisas do PGR e GRO que a gente falou aqui para vocês hoje. Entendeu? Então, pode ser que mude? Pode. Mas também pode ser assim que mudou. Não, o juiz agora concorda com o Ministério Público do Trabalho. Mas pode ser que depois o juiz mude de ideia? Pode também. Pode ser que ele volte atrás daquilo que ele falou. Ou seja, pode fazer tem que esperar o processo acabar. Entendi. Tem que esperar o processo acabar. Então, assim, hoje não mudou nada. Hoje continua a mesma coisa. Não teve nenhuma NR cancelada, não teve nenhuma NR revogada, não teve nenhuma suspensão de NR. Está na justiça. Está na justiça. É o Ministério Público do Trabalho contra a União. Lá no Ministério Público de Brasília, se eu não me engano, contra a União. E estão lá brigando. Agora a gente tem que ficar esperto no que vai resultar. Mas eles estão brigando por uma parte da NR, eu acho que é NR3 que você falou, que falava sobre anexo 3 da NR15. Exatamente. Anexo 3 da NR15, que fala sobre o calor. E eu vi esse artigo. E assim, quando você me mandou lá o conteúdo dizendo, Fernando, como que eu vou falar se vai mudar? Vai mudar tudo. Se já mudou, né? Então, assim, muitas pessoas que estão aqui agora assistindo conosco, já passaram por aqui centenas de pessoas assistindo, pelo menos uma parte do que você está explicando, elas talvez tinham o mesmo entendimento ao ver essa ação civil pública rodando por aí e os profissionais falando, cara, e agora? Porque imagina vamos nos colocar na posição de vocês como engenheiros, como técnicos, como proprietários de empresas de consultoria, de SST, toda aquela programação que vocês fizeram para poder treinar, aprender, capacitações, cursos. Sim, com certeza. Do nada. Com certeza. E tá todo mundo investindo em curso, cara. O que mais fala dentro da segurança do trabalho é os cursos de GRO e PGR. Por quê? Porque a gente precisa se capacitar para atender os nossos clientes. Então agora vai cancelar tudo? Pô, que palhaçada, né, cara? Tá de sacanagem, né? É sacanagem mesmo, né, cara? Sacanagem. Ô, Thiago, os investimentos não são abaixo, não. Galera, resumindo o que o Thiago falou, vou falar como mero ouvinte hoje, pelas palavras que o Thiago muito bem colocou aqui. O que você ouviu falando assim, tudo que foi criado no governo Bolsonaro, e foi isso que o Thiago me falou logo cedo, 6 da manhã, ele mandou uma mensagem, lá vai cair tudo que o Bolsonaro criou. Então, tudo que você sabe que foi criado desde o governo Bolsonaro para cá, que ele tem feito não necessariamente ele, mas a equipe dele tem feito assim, um esforço para poder melhorar as NRs, simplificar as NRs, porque tinham coisas com regras lá de antigamente. Da década de 70. O relógio estava estranho mesmo, 20 segundos para acabar. Então, assim, não vai acabar, tá? Thiago, vou tirar o comentário rapidamente. Faz uma pose para selfie aí. Pronto. Valeu, meu amigo. Um abraço, galera. Até mais. Fiquem com Deus. Manda um abraço para as meninas aí em Rondonópolis. Até mais. Pode deixar. Falou, pessoal. Obrigado.